Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Abel tem um plano. Você já ouviu essa frase algumas vezes no que diz respeito a uma falsa narrativa até de que o técnico do Palmeiras cria planos para vencer o jogo. Mas o plano vai além das quatro linhas. Um plano que envolve dirigentes e o próprio treinador do Palmeiras e o presidente do Vasco, Pedrinho, que desrespeitou o Flamengo mais uma vez. Plano que também inclui a presidente do Palmeiras, vascaína, aliás, Leila Pereira, que está entrando de cabeça comprando a SAF do Vasco da Gama. E é claro que o presidente do Flamengo, o BAP, fica preocupado com essa história. Aliás, toda a coletividade do futebol deveria estar preocupada com essa história. E óbvio que o presidente do Flamengo está nessa. Mas aí Pedrinho prefere desrespeitar o Flamengo, criando falsas narrativas, principalmente quando ele disse após o sorteio da Copa do Brasil ontem que BAP tem uma fixação pelo Flamengo, que BAP deveria se preocupar só com o clube dele, que ele acha que BAP, inclusive, é vascaíno. Vamos lá. BAP não tem que se preocupar só com o Flamengo. BAP, assim como todos os dirigentes, deveriam se preocupar com o desenvolvimento do futebol brasileiro, com boas práticas de futebol no Brasil, de gestão, principalmente. Não acredito que o BAP seja o cara para gerir o futebol do Flamengo, de forma nenhuma. Se Boto, porventura, caísse, BAP seria o cara para dirigir o futebol do Flamengo? Acho que ele nem quer isso, tá? Mas na gestão do clube, sim, BAP é quem dá as cartas. E os presidentes dos clubes no futebol brasileiro não deveriam, diferentemente do que pensa o Pedrinho, olhar só para os seus clubes, e sim para o futebol brasileiro como um todo, para o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. Esse é o grande ponto, essa é a grande questão. Pedrinho, por ser um dirigente que pensa só no Vasco da Gama, deveria se envergonhar disso. E aí ele sugere que BAP se preocupe só com o Flamengo. Não! Deveria haver um pacto entre os dirigentes, não só dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em melhorar o futebol brasileiro, né? Principalmente nas práticas de gestão. Hoje a recuperação judicial, aliás, o Vasco está em RJ, é uma muleta para a recuperação dos clubes sem ter de se preocupar com o passivo anterior. Né? O clube entra em RJ, não, tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Né? E o Vasco da Gama está contratando como se não houvesse amanhã. Trouxe o bom Ramon Sosa, do Racing da Argentina, um jogador que pode jogar no meio de campo e também como um zagueiro, mas acredito que no esquema do Pedro Emanuel vai jogar como um cabeça de área. E também o Colídio, bom centroavante, aliás, do River Plate. Ora, como é que o Vasco tem essa condição? Pedrinho, quando era comentarista, tinha opiniões que iam de encontro, ou seja, contra tudo isso que ele pratica como dirigente de futebol. Inclusive as sucessivas trocas de técnicos, né? Sem nenhuma pensata no que diz respeito a futebol, né? Sai de Renato Gaúcho, vai para Pedro Emanuel, como se fosse todo mundo a mesma coisa, Fernando Diniz, e não existe nenhuma convergência em relação à pensata de futebol entre esses caras que dirigem ou dirigiram o Vasco da Gama anteriormente. Plano este do qual fazem parte Leila Pereira e principalmente Abel Ferreira. Quando o técnico do Palmeiras fala sobre o asterisco da conquista do Flamengo na Libertadores do ano passado, gente, ele está desrespeitando o Flamengo, ele está desmerecendo o Flamengo. E a própria presidente do Palmeiras, que é vascaína, até por isso, de certa forma, vai esticando seus tentáculos sobre a gestão do Vasco da Gama, também fala isso. É um discurso afinado, é um discurso combinado em relação à questão do BAP
ter de se preocupar apenas com o Flamengo. É um pensamento egoísta, até este, na minha opinião, né? Eu penso no meu, vocês que se lasquem. Aí é o pensamento do Eurico Miranda, cara, quando era deputado, quando foi eleito deputado federal. Não, vou aqui me preocupar com o Vasco da Gama, que se lasquem os problemas do país, né? É um representante do povo, né? Afinal de contas, eleito pelo povo para representar o Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Assim foi Eurico Miranda, que depois nem se reelegeu, por sinal. Então era um cara, um homem, preocupado apenas com as coisas do Vasco da Gama, como o Pedrinho também é. Comentarista, bem mais ou menos, né? Muitas vezes alçado à condição de professor. Eu me lembro quando o Pedrinho, num jogo entre Flamengo e Vasco em São Januário, no Campeonato Brasileiro de 2020, comentou essa partida. O Flamengo venceu esse jogo de virada por 2-1, quando ele foi tentar explicar o que era o jogo de posição de Domenech Torrente. Foi um desastre, né? Falando sobre jogadores mais fixos e tal, não tem nada a ver com o conceito de jogo de posição. Acho que a gente já explicou bastante aqui neste canal, principalmente naquela época, tem vários vídeos sobre isso, em que a gente se aprofundou bastante para que você entendesse o que era o jogo de posição. Rolou muita desinformação naquela época, porque era Flamengo também, né? Então, o Flamengo tá trazendo aí uma coisa ruim para o futebol brasileiro, e não, o jogo de posição já era praticado há muito tempo no futebol mundial e popularizado até, né, por Pepe Guardiola, que consolidou sua revolução no futebol em 2009, quando o Barcelona vence o Manchester United na final da Champions League realizada em Roma, né? Então era um show de desinformação, do qual fez parte o então comentarista Pedrinho, né? Que hoje vem com esse papinho aí de que o BAP deveria se preocupar com o Flamengo só, que tem uma fixação pelo Vasco da Gama, que acha que ele é vascaíno. Quando o Pedrinho ataca o presidente de outra instituição, ele desrespeita aquela instituição, porque o BAP é o presidente do Flamengo, está na presidência do Flamengo. Institucionalmente, quem representa o Flamengo é Luiz Eduardo Batista, o BAP, né? Então aqui a gente faz várias críticas que me parecem ser pertinentes, quando tem de ser criticada a gestão do BAP, mas também a gente, creio eu, não possa admitir um desrespeito, né, do presidente do Vasco da Gama, um tradicional rival do clube de regatas do Flamengo, quando ele fala esse tipo de coisa, né, e puxa para si a sardinha, né, o típico pensamento do dirigente do futebol brasileiro. Vou olhar para o meu, o seu você tome conta. Lamentável esse pensamento. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.